Mas vamos lá, vamos começar, vamos conversar. Acho que Vamos. tá me ouvindo bem aí, né? Tô, perfeito, perfeito. Uma alegria estar aqui contigo, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Eu não poderia fazer essa celebração aí de 5 anos, né? De Descortinando Adventismo Volume 1 sem te chamar. Você que foi Prazer. providencial e continua sendo no meu ministério e em toda essa questão relacionada ao Adventismo no Brasil, né? Obviamente você já está há muitos anos, com todos que eu falei, menos tirando o Rodrigo Custódio e Wagner Olmos. Foi muito interessante, assim, porque são pessoas que já estão há muitos anos, né, nessa luta. Então eu gosto sempre de ouvir quem já está mais tempo na batalha aí. Enfim, e esse bate-papo é para isso, mas é para algumas outras coisas também, que eu já vou te falar. Mas, primeiramente, para te agradecer mesmo, todo o apoio que você sempre deu aí e continua dando para essas pessoas que estão envolvidas com isso, né, até as pessoas mais novas, principalmente o Rodrigo Custódio e eu, e o Wagner, Débora Buffoni e outros. Mas essa sempre foi a missão do CACP, Gleison. Uhum, Porque a gente começamos o trabalho em 98, uhum, né? O ICP começou na década de 80, nós começamos na década de 90. E a nossa missão sempre foi dar voz para quem está começando, sempre. Principalmente para as pessoas que vieram do mundo sectário. Então uhum. é nossa obrigação. Agora, com relação ao Descortinando o Adventismo, não sei se você tem consciência, eu acho que você tem. Hoje, pelo menos, em inglês deve ter, mas em português não existe uma obra dessa envergadura. Não existe. Eu vou repetir, não existe. Então, o Descortinando o Adventismo, volume 1, 2 e 3, ele traz uma gama de conhecimentos que são impactantes ao adventista ou a qualquer cristão que o ler. É uma obra sui generis. Por enquanto, nós não temos, eu repito, nenhuma obra do mesmo quilate. É fantástico o conteúdo do Descortinando o Adventismo. Glória a Deus, glória a Deus. Fico feliz em ouvir isso. A gente, enquanto escrevia, né, as obras, não sabia o que ia acontecer, né, pastor? A gente estava ali, Deus colocou, né, fez o download ali, mas e a gente colocou em forma de livro, né, de literatura, e orou muito, né? Eu estava até falando com o Rodrigo, assim, que foi aquele ministério que veio com a força da oração, assim, e só, né? Muita oração e jejum mesmo, e a gente não sabia o que ia acontecer, mas é bem interessante ver como Deus trabalha, né? E como ele vem trabalhando aí através dessa obra e dos apologistas no Brasil e de canais como o seu e do Rodrigo e de outros. Eu fico muito feliz assim de ver isso. E eu estava até falando com o César, né? Não sei se você assistiu a live toda que Não, eu não deu tive com o ainda. César. É, e assim, eu falei para ele o seguinte, eu falei, olha, eu estou muito feliz de ver como Deus tem levantado esse ministério apologético no Brasil hoje, de mestre, né? Apologética, assim, mas principalmente levantado mestres para esse tempo, porque eu creio que é o que o povo mais precisa hoje, é entender a palavra, né? Entender a palavra, porque assim, se você for ver, né, o pastor, todos os ministérios são importantes, né? Mas assim, eu por muito tempo ficava olhando, pô, Deus usa, né, o pessoal nos dons ali, proféticos e tudo mais, e o mestre meio que fica meio apagado, né? E eu vejo que não, que na verdade o que ele tem, assim, o cargo, né, do corpo de Cristo, o ministério que ele mais tem usado hoje, eu vejo é o de mestre. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz. E eu não vejo a hora de ver você nesses podcasts maiores, né? Porque o povo tá precisando e Deus está ouvindo e Deus está mandando essas pessoas para lá, entendeu? Mas está na Para hora quem de não, colocar um cara mais assim, ó, mais assim, faca na caveira, entendeu? Sangue nos olhos. esse predicado aí foi o Jamierson que criou, né? Foi o Jamierson que me deu esse apelido. Mas a questão é a seguinte: eu estou no interior de São Paulo, estou a 500 quilômetros de São Paulo,
Então, o que que acontece? Eu fico meio fora do eixo. Mas, de certa maneira, ultimamente, eu tenho visto tanta coisa que tem me desagradado que eu até prefiro ficar aqui no meu canto. Porque há digamos assim, nuances que acontecem aí em alguns podcasts que eu não aprecio. Acho que o podcast, veja, Gleison, a gente tem que ter visibilidade para ensinar a verdade, para poder chegar ao coração das pessoas. Mas eu não posso ter a visibilidade a qualquer preço Eu ou a entendo. qualquer custo. Você Hum, está entendendo? Sim. Existem alguns valores, alguns princípios que a gente precisa mensurar e valorizar na hora desse trabalho. E eu observo que algumas coisas que acontecem ainda hoje, agora há pouco estava vendo um pedaço de um podcast aí, de dois grandes podcasts, e os caras foram debater e houve quase uma briga física. Mas não foi esse agora do juiz investigativo, não, né? Não tem adventista envolvido, tá? Tá. Não é de adventista. Foi um outro podcast aí, de um cara que tem um podcast muito grande, e um outro cara que tem um site crítico, né? E os dois se encontraram e o mediador teve que deixar um ir na frente primeiro, depois ameaçar de chamar a polícia. O negócio foi feio. E claro Mas que foi um deu debate audiência. teológico? Foi um debate teológico, não? Foi um debate teológico que entrou para o pessoal e o pessoal virou quase uma briga Isso. física, né? Depois você me Então, manda. assim, algumas, tá vendo? Tá vendo como dá audiência? Algumas coisas que eu vejo com muita dor no coração. Eu não posso acreditar nem aceitar que o trabalho apologético ele seja preocupado com a audiência, ou ele seja preocupado em agradar alguém. Porque o trabalho do apologista é mais ou menos o trabalho de profeta. Então, ele é profético, né? Ele é aquele cara que vai lá, o apologista é aquele cara que não está ali para agradar ninguém. O apologista não tem chamado para agradar ninguém. Muito pelo Amém. contrário, ele é aquele cara que provoca, que coloca ali as questões em xeque e traz a verdade à tona. Nós não estamos na apologética para fazer sucesso, nem para ter audiência, nem para ganhar dinheiro. Nós estamos na apologética para cumprir o chamado de Deus, tá Uau, certo? uau. E eu não posso ser um apologista preocupado com outro caminho. Meu caminho é esse. Eu não estou preocupado em ser agradável a todos, eu não estou preocupado em falar o que todos querem ouvir, ao contrário, eu quero justamente remar na oposição para poder trazer reflexão e maturidade à Igreja de Jesus. Agora, recentemente, eu fiz alguns vídeos eu precisei falar de alguns assuntos envolvendo, por exemplo, uma igreja que eu amo muito. Eu fiz teologia nesta igreja, que é a Assembleia de Deus. Fiz 3 vídeos envolvendo o que aconteceu lá na COP30, em Belém do Pará, e fiz as críticas que tinham que ser feitas. E gostem os irmãos, que eu os amo, Deus sabe que eu amo os irmãos da Assembleia de Deus, mas eu não posso deixar de falar. Aonde estiver o erro, e eu entender claramente que aquilo é um erro, eu preciso falar. Não posso aceitar um prédio de uma igreja construído com dízimo dos irmãos, né? Foram lá e o pessoal da COP30 alugou o prédio e fizeram rituais espiritualistas dentro, eu estou sendo eufemístico, né? Dentro do prédio do centenário da Assembleia de Deus. Então, isso aí é uma coisa lamentável. E a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja muito boa, mas que parou de ser de Deus. E agora ela é do Samuel Câmara, do José Wellington, do Manuel Ferreira. Então a Assembleia de Deus tem clãs. Tem clãs. E esses clãs fazem o que querem do jeito que querem. Parece o Adventismo, por exemplo, que tem uma autoridade episcopal, esse indivíduo aí, ele faz o que ele achar que tem que fazer. Ainda o Adventismo tem eleição, porque agora o Heitor Keller, é isso? Heitor Keller se É, elegeu, Ayrton Color, aham. né? Tirou lá como é que chamava o outro? Mas, então ainda houve uma eleição, mas algumas igrejas aqui no Brasil
elas se tornaram patrimônios de passar de pais para filhos. E isso é um ultraje à Igreja de Jesus, né? Então, eu vou me omitir de falar isso, porque é uma igreja evangélica que eu estudei teologia nela, sou um admirador, uma pessoa que ama os irmãos. Não, eu tenho que falar. Justamente por eu amar, eu tenho que falar. Então, assim, eu nunca vou me esquivar de falar o que tiver que ser falado em qualquer lugar e de qualquer outra instituição, inclusive, ainda que não seja aceita, porque a Assembleia de Deus não é aceita. Mas se eu tenho que falar, eu tenho que falar e eu preciso me sentir livre para falar. Ted Wilson, Mas é lembrei. isso. Ted Wilson. Ted Wilson, exatamente. Então, é. Eu tava tentando não falar sobre isso, tá? Mas Sobre o assim, quê? ó. É, Sobre o quê? Hã? Sobre o quê? Sobre a importância do apologista não ter que pedir desculpa por nada que ele fala, não ter que fazer gracinha com ninguém para ter audiência e tudo mais. E eu entendo assim, ó, é complicado isso daí. Só um parênteses, só uma nota. Eu acho que ele tem que pedir Sim, desculpa se ele falar coisas erradas. Nós erramos sim, também. Nós sim, não sim, sim. somos semideuses ou infalíveis. E quando nós erramos, nós temos que assumir o nosso erro. Não, esse na verdade é um termo em inglês, unapologetic. É o cara que fala sem se preocupar com consequências. E é até engraçado que a raiz do nome, né, unapologetic, é apologista, né? Acabei de me tocar disso. É uma expressão, assim, não pedir desculpa, é uma expressão americana. Mas o que eu quero dizer é o cara que não tem medo de falar, né? E não tá querendo ser político com ninguém por causa de audiência, nesse sentido. E bom, eu tendo ali uma conversa com o César e com o pastor Elias, tal, antes, né? Mas principalmente com o César, veio a questão do Rodrigo Silva, né? E eu senti que ele ficou meio desconfortável de falar sobre isso, né? Mas assim, e eu não quero aqui, todo o meu respeito ao César e tudo mais. Mas o que eu quero falar sobre isso é o seguinte, e o motivo maior, eu não sei se ele entendeu ali de eu falar sobre isso, é que esse tema que eu queria falar contigo, a gente pode falar sobre tudo, pode falar sobre os livros, pode falar sobre o volume 1, volume 2, volume 3, são mais, juntando tudo, dá quase 1.500 páginas, então é bastante assunto, né, para lembrar todos os detalhes, mas a gente pode falar aqui. Mas o maior ponto que eu queria trazer hoje contigo, que eu não, a gente já conversou várias vezes, já fez várias lives juntos, e para mim é sempre um prazer falar contigo, Prazer é mas eu meu. acho que, mas eu acho que assim, ó, o maior tema, sabe, pastor, que acho que talvez o mais importante é o seguinte, é, se não existe ou não existe salvação dentro das seitas pseudo-cristãs, né? E se existe, em que situação? Agora, se existe, são raras, e tá tudo bem se forem raras, está tudo bem se for o que for, mas vamos trazer esse tema aqui para chegar no âmago do problema, porque se por um acaso, e eu trouxe esses versos pro César na live, eu falei assim, ó, César, se a gente pegar Romanos 1,16, diz o quê? Pois eu não tenho vergonha do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Ele é o poder, ele não é um poder. Ele é o poder. E se você vai na raiz dessa palavra, dunamis, em grego, você vai no grego arcaico, ela também pode ser traduzida como prescrição médica. Então, assim, se a gente trocar essa palavra por prescrição médica e a gente for interpretar esse verso, ele está dizendo o seguinte, ó. Se eu tenho um evangelho que me salva, e só é um evangelho que me salva, não é outros evangelhos, não é o evangelho que mesmo que um anjo desça do céu com outro evangelho que seja anátema, não, só tem um evangelho. E se esse evangelho é o que cura, usando o termo de prescrição médica, se eu tomar uma aspirina, se eu tô com uma infecção no meu corpo e eu tomo aspirina, ela não vai me curar. Eu tenho que tomar um antibiótico, né? Então só tem um evangelho que cura. E ele é o poder de Deus. Ele não é um poder. Ele é o poder para salvar todo aquele que crê. Então se tem uma outra igreja trazendo um outro evangelho diferente, esse evangelho não vai salvar o cara. Só tem um evangelho que salva. Entendeu? Então o que eu trouxe para o César foi o seguinte, César, só tem um evangelho que salva. Né?
E tem outras igrejas, outras seitas pseudo-cristãs trazendo um outro evangelho, e a gente não está batendo nessa tecla com a ênfase que deveria bater, e a gente está aí trazendo outras pessoas que são muito legais, são muito inteligentes e tudo mais. Será que não é um risco, né? A gente está trazendo holofotes para essa outra pessoa que talvez esteja ali, e sem querer trazer nenhum ataque ad hominem, tá? Não estou trazendo nenhum ataque ad hominem. Mas será que a gente não está trazendo holofotes para uma pessoa que o público pode ficar encantado com aquela pessoa e daqui a pouco ela já está se enveredando para aquele caminho ali? Ou então uma pessoa que está saindo da seita e começa a ver ali, né, uma amizade ou não sei o quê. Eu já não teria que ser mais enfático contra essa pessoa e falar, meu amigo, você está numa seita. O que ele falou, tá? E ele falou, eu tenho que aquecer aqui ao fato de que ele disse, né, na verdade, você está numa seita. E foi ótimo isso. Mas até onde a gente pode ir com essa pessoa, né, em trazer propaganda, em trazer holofotes para ela? Será que não deveria ser mais enfático em trazer argumentos mais fortes e falar, peraí, a tua profetisa é uma falsa profetisa, né? Esse evangelho que você segue é um falso evangelho. Meu amigo, se você não sair da seita, você vai se perder. Entendeu? E aí o que ele me trouxe foi o seguinte, não, quem salva é uma pessoa, não é o evangelho. Né? É verdade, mas ele utiliza a ferramenta que é o evangelho para salvação. Né? Ele pode fazer qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa. Ele pode salvar como ele tem salvado muçulmanos lá no Islã e tudo mais. Mas depois que a pessoa é salva, ela sai, né? Da seita. Ela sai do problema, ela não continua lá. Entendeu? Então, se você traz um representante de uma seita e aquela pessoa não, ela se recusa a sair e ela continua falando abertamente em favor da seita dela, e aí, como que a gente faz? E eu trouxe esse problema para ele de novo. Eu não quero aqui criar nenhuma. Eu gosto demais do César. Eu acho ele um cara fantástico, tá? E um excelente É dois. teólogo. É dois indivíduos que amam César, então. Eu também amo muito César. É. Eu nem estava falando dele, mas esse é o contexto dele. A hora que você terminar, eu quero dar uma palavra sobre isso. Muito bem. E de novo, não estou aqui pegando no pé dele nem nada disso. Eu estou trazendo o problema para a mesa para que a gente possa conversar sobre isso, falar sobre isso, publicamente. Tudo bem, tem coisas que a gente deve falar no privado, mas tem coisas que a gente deve falar publicamente. Então, o que eu gostaria, sabe? Eu gostaria de, primeiro, de uma ênfase maior. Eu sei que também não dá para bater muito forte, senão o cara nunca mais volta, né, pro programa. E eu acho que ele deve ir, mas ele deve ir nos seguintes termos: durante a visita dele, os problemas da seita serem trazidos à tona e serem expostos abertamente, claramente e com a ênfase necessária, entende? Sim. Esse é um ponto. Outro ponto, eu gostaria muito, pastor, de um dia ser possível um debate, sabe? Talvez entre eu e o Rodrigo Silva, talvez entre você e o Rodrigo Silva, talvez entre o Rodrigo Custódio e o Rodrigo Silva, não sei. Mas um debate, assim, mais aberto, com todas as armas possíveis, para que tudo seja exposto, entende? É isso que eu gostaria. Era nesse ponto que eu queria chegar, entendeu? Com o Vamos, César. vamos, vamos começar por partes. Antes Hum, da gente chegar no caso do César, que não é só o César, né? Tem o Luiz Saião também, e outros. Tem o Marcos Eberlin. Berlim. Uhum. Mas antes de nós chegarmos nesse assunto, nós tínhamos que analisar o seguinte: qual é uma das nações, ou quais as nações em que o adventismo mais prospera, ou Brasil e mais Índia. se desenvolve? Tanto é o Brasil, entre as nações que o adventismo cresce, que o presidente é um brasileiro. É um cara que está aqui, o Heitor Kerley. Ah, Heitor o Kerley. Ayrton Keller. Uhum. Então, o que acontece? É uma coisa até sugêneres. O adventismo tem asas dentro do Brasil. Asas. Outra coisa,
Você sabe disso, os ex-adventistas sabem disso, e os bons apologistas sabem disso, que os adventistas sempre se nutriram, não de pessoas perdidas do mundo, mas de ex-evangélicos. A igreja adventista nasce de ex-evangélicos. Então, aquela comunidade Integridade Cristã, esqueci o nome lá, ai, meu Deus do céu, Conexão Cristã. Aquela Conexão Cristã, ela era composta de batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais e etc. Ellen White era metodista, o Miller era batista, o Bates, batista do sétimo dia. Então, a igreja adventista sempre se nutriu. A Ellen White chega a falar no Compultor Evangelista para que os pastores adventistas se aproximem dos pastores evangélicos e os traga para o adventismo. O barbudo lá, como é que ele chama lá? O Sérgio Monteiro. Sérgio Monteiro. O Sérgio Monteiro, ele postou um vídeo aí de um país onde a placa da Igreja Batista foi tirada e colocado a placa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há vários, eu tenho aqui a revista Defesa da Fé, tenho aqui várias revistas adventistas, onde eles tiraram placas de igrejas evangélicas, inclusive Assembleia de Deus entre elas, e botaram por cima da placa da outra igreja a placa do Adventismo do Sétimo Dia. Horas, bolas! Os apologistas todos sabem disso. Isso não é notório. Não existe nenhum apologista que não tenha consciência deste fato. Ninguém pode dizer, eu não sabia que os adventistas fazem isso. Eles faziam e fazem até hoje. Fazem até hoje. Então, diante deste fato, e agora eu vou falar do César, já que você citou o nome dele, ele me citou também, ele me deu liberdade para eu citá-lo. Chamar o Rodrigo Silva para falar de apologética, tenha santa paciência. Se fosse para falar de arqueologia, para falar de algum assunto sobre história de Israel, eu até daria um desconto. Mas um dos programas foi para falar com o Rodrigo Silva sobre apologética. E se ultraje, eu me senti levando uma cuspida na cara. Sabe? Me senti, sabe? Eu nunca pensei que um amigo que eu amasse pudesse me ofender tanto. Talvez ele não acredite nisso, ou ele não saiba disso, mas eu me senti tão mal com aquilo. Mas tão mal. Eu fiquei uma semana, que entre nós e quem está nos ouvindo, eu fiquei uma semana, mais ou menos, assim, sem dormir direito, sem comer direito, minha mulher me viu emburrado, o que foi? E eu fiquei mal. Depois eu era para ir lá no programa, não voltei mais, não fui lá, porque eu falei, não quero conversar, quero dar um tempo para eu assimilar, para depois eu sentar e conversar com ele, porque eu não tenho condições agora. Outra coisa, eu tenho aqui no meu celular aproximadamente 500 pessoas, mais ou menos, ou mais, de ex-adventistas. Gente que eu cuido, que eu doutrino, que eu mando material, que eu ajudo. Todos esses nomes aí que você citou passaram por mim, eu mandei material, eu ajudo, tenho ajudado, estou junto com essas pessoas, e eu sei o quanto isso dói nelas, o quanto isso é dolorido para elas. Quando Marcus Eberlin, um dos maiores cientistas brasileiros, batista, chega diante das câmeras e fala, não, os adventistas são meus irmãos, e aos que não concordam, repito, meus irmãos adventistas. Que serviço faz um cara desse? Tá certo? Aí vem o Luiz Saião. O Luiz Saião é da minha igreja. Ele é batista. Eu conversei, eu tenho a cópia da conversa aqui com ele. Falei, pastor Luiz Saião, o senhor é muito bom como pesquisador de Bíblia, arqueologia, antropologia bíblica, etc, etc. Mas o senhor não é apologista. O senhor vai cair no engodo do Rodrigo Silva. Ele caiu no engodo, ele se lambuzou, gostou tanto que já voltou umas 2 vezes para conversar com o Rodrigo Silva. Porque o Rodrigo Silva ele é muito sagaz, ele nunca debateu com ninguém. O Luiz Saião não debateu com ele, o Marcos Eberle não debateu com ele, e o César Cavalcante não debateu com ele. Não debateu com ele. Ali foi um chá de comadres. Foi um chá de compadre. Tá entendendo? Então, assim, outra coisa. Não sei se você assistiu o vídeo 2, o colega de quarto do Rodrigo Silva.
Marcelo Rezende, obrigado, obrigado. É. Marcelo Rezende. O vídeo 2, que o Rodrigo fala 3 horas e meia com ele, eu não posso repetir as frases que ele falou aqui, mas eu gostaria que o espectador fosse lá e assistisse. Rodrigo Isso Custódio, né? é Rodrigo Custódio, lá no canal Para Que Possamos. Esse vídeo, as informações que estão ali, nós apologistas sabemos daquilo. Sabemos daquilo. Não é pouca coisa. Ah, mas não tem a ver com a teologia, tem a ver com a pessoalidade. Mas espera aí um pouquinho. Você acabou de falar no início da live que você me considera, correto? Que você acha que eu sou uma pessoa importante, que eu te ajudei e tal. Imagine você, se você soubesse que essa semana, né, eu resolvi bater na minha mulher, adulterei, larguei dela e casei com uma branca porque eu não gosto de mulher preta. Você vai continuar me considerando do mesmo jeito? E aqui eu não estou acusando ninguém, estou falando de mim. Vamos imaginar, porque de homem não tem nada a ver. Quer dizer, olha a mente dos apologistas atuais. Se o indivíduo é um estelionatário, é um racista, é um adúltero, é um fornicário, mas ele é um bom teólogo, então joia, está tudo certo. O importante é se o cara é um bom teólogo. Na Bíblia, na palavra de Deus, está aqui a Bíblia. Na Bíblia, quando você vai para os profetas da Bíblia, a primeira coisa que eles observam, os profetas, é se o rei, se o sacerdote, se eles estão primeiro com a integridade moral pessoal deles para servir a Deus. E eles atacam nisso. Não tem essa de ad hominem na Bíblia. Eles vão lá, olha, você tem que parar de ser isso, tem que parar de ser ladrão, tem que parar de ser adúltero, tem que parar de ser fornicário, tem que parar de ser mau caráter. Os homens bíblicos vão lá, né? João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Foi degolado. Então, assim, além de tudo, Gleison, quem sabe das histórias sabe o que nós estamos falando. Além de tudo, tem tudo isso. E aí você passa por cima de tudo isso em nome do quê? Esta é a pergunta de R$1 milhão. Em nome do quê? Porque o cara da audiência? Porque o cara da Ibope? Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Eu até concordo, se você acha o meu jeito de fazer apologética inadequado, respeito sua opinião, respeito o seu jeito de fazer apologética, mas, meu Deus, pegar um cara desse, e não estou falando só do Rodrigo Silva, semear no meio evangélico, perturbar os que estão saindo da igreja adventista e procurando igrejas evangélicas, perturbar os evangélicos que estão sendo seduzidos pelo adventismo. E aí você não está nem um pouco preocupado com essas almas, você não tem obrigação espiritual com essas almas. Como pode esse tipo de pensamento na cabeça das pessoas? Aí o Saião falou assim para mim: fique sabendo, Martinez, que com o meu jeito eu estou ganhando muito mais almas, muito mais adventistas para Cristo do que você. Aí eu falei para ele: bom, o meu celular está aqui, eu tenho em torno de 500 que eu já ajudei tirar de lá. Quantos o senhor ajudou a tirar de lá? Não, eu não sei o número, deve ser muitos. Aí o cara não sabe o número. Tá certo? O que a gente sabe, e eu disse isso para o Saião, é que o Brasil hoje é um celeiro para o adventismo. É uma máquina de produzir adeptos para o adventismo. E eu queria dizer aqui nessa live que pessoas que fazem o serviço, como fazem o Marcos Eberle, o pastor Luiz Saião e o pastor César, eles estão contribuindo para isso. Será que eles não têm consciência disso? Porque o Rodrigo Silva, em nenhum programa que ele foi lá, ele foi de fato, escancaradamente desmascarado. De fato, não foi. Tá certo? Porque o pastor César disse que ele era de uma seita, mas que o Rodrigo Silva era um homem de Deus. Logo, qual é a conclusão desse silogismo? É que dentro do adventismo pode ter homens de Deus. Logo, o adventismo é o quê? Apenas uma igreja com defeitos teológicos? É isso que ele acha? Então ele tem que vir a público e falar. Então não é uma seita, é uma igreja evangélica que tem defeitos teológicos. Isso é gravíssimo, Gleison. Então, assim, eu sei a dor que você passou com a sua família,
para sair dessa seita. Eu sei o que o Rodrigo Custódio está passando, eu sei o que o Wagner passou, a menina lá, Débora, eu sei desses outros que estão aqui, entre eles tem um médico amigo meu que está tentando tirar a família, não tirou por causa do Luiz Saião, porque ele indicou o Luiz Saião para a família dele. Olha que absurdo. Ele saiu, e é ancião da Adventista. Ele saiu com a família. Aí o resto da família estava saindo junto. Aí um dos patriarcas da família lá perguntou assim: olha, meu irmão, quem que a gente pode seguir no meio evangélico que é do mesmo nível do Rodrigo Silva? Aí ele com toda a felicidade, falou: oh, tem aqui o pastor Luiz Saião, da Igreja Batista, muito gente boa. Deu a deixa para o Luiz Saião. Passou um mês, tá lá o Luiz Saião no podcast, lambendo, jogando confete em cima do Rodrigo Silva. Então, estes irmãos amados, eu amo o pastor Luiz Saião, eu amo o pastor Marcos Eberly, eu amo o pastor César Cavalcante. Será que eles perderam a noção do mal que eles estão fazendo? E aqui eu apelo a eles que tenham misericórdia das almas, que tenham misericórdia das almas, em prol de audiência de programa, em prol de viagem para Israel, que tenham misericórdia das almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, que tenham misericórdia das almas. Sim. Sabe? Aquele dois dedos de teologia lá, como é que ele chama lá? O Iago Martins. Uhum. Iago Martins. Eu iria, ele falou, eu faria uma live com ele, eu faria aqui de uma boa, eu teria para Israel com ele. Então, meu Deus do céu, é umas acefalias, parece que é um surto, sabe? A pessoa fica ensandecida, envaidecida por estar do lado de um popstar de uma seita. E não quer saber de pagar o preço. Eu confesso que isso me dói muito, mas dói muito. Eu sofro muito com isso e lamento muito pela atitude desses irmãos, que eu amo. Amo, Sim. sou um devedor para o César, do César Cavalcante, um cara meu amigo, tenho um grande respeito por ele, mas hoje, atualmente, o meu coração anda machucado com as atitudes desses irmãos e os caras não conseguem ver os números. Não precisa ouvir este que vos fala, porque eles acham que eu sou o ignorantão da apologética, né? Esta é a verdade. Eles acham que eu sou o grande obtusadão da apologética. Tudo bem, não tem problema. Não precisa me considerar, não precisa relevar o trabalho que eu faço, não precisa contabilizar os 40 mil artigos do CACP, que está gratuitamente disponível aos internautas, os 5 mil vídeos que estão no canal. Esquece isso. Pensa nos números. Se o adventismo está crescendo em demasia no Brasil, a apologética está falhando no Brasil. A apologética está sendo destruída pelos adventistas no Brasil. E quem são os culpados disso? Porque o pastor Natanael Rinaldi já partiu para a glória. Sobrou eu aqui e o Paulo. Então o que acontece? Cadê os apologistas que bate firme e convicto com relação a isso? E outra coisa, eu queria te fazer uma pergunta básica. Uhum. Você foi adventista por muito tempo. Você é de quarta geração de familiares adventistas. Não é possível um homem como Rodrigo Silva não saber dos plágios, das falsas profecias da Ellen G. White. Não tem sinceridade ali.